Vamos lá, pessoal. Então, vamos tá fazendo uma análise das plaquinhas. Peguei aqui três placas, essa Samsung é europeia, tá? A Samsung aqui, ela não tem no Brasil, tem poucas placas dessa no Brasil. Essa aqui é uma Midea e é uma outra Samsung, tá? Que eu sempre uso aqui para demonstração, porque ela está com micro pifado, então não mexi nessa placa mais. Mas nós vamos dar uma análise aí no princípio básico de funcionamento dessas placas. Bom, pessoal, capacitores. Nós temos três tipos de capacitores que nós usamos nesta tecnologia inverter. São os capacitores eletrolítico, certo? Eles são polarizados, tá, pessoal? Tem polo positivo e negativo. Capacitores cerâmicos, certo? Não são polarizados, certo? Não são polarizados. E capacitores poliéster, certo? Os mais usados aqui, tá ok? Também não são polarizados, ok? Esses três capacitores aqui, e nós temos também um capacitor tântalo, só que o capacitor tântalo, ele é polarizado e nós usamos apenas em uma placa, que é dificilmente encontrar aqui no Brasil, é da Mitsubishi, tá? A Mitsubishi, ela usa um capacitor tântalo. Nas outras placas, eu desconheço se tem alguma placa que usa o capacitor tântalo, que também é polarizado. Então, os principais capacitores que nós temos aqui no mercado brasileiro das placas inverter, tecnologia inverter e convencionais, são capacitores eletrolíticos, são polarizados, tem polo positivo e negativo, capacitores cerâmicos, tá? Os capacitores cerâmicos, capacitores poliéster, os poliésteres, perdão, cadê os poliésteres? Vamos pegar aqui o cerâmico, aqui, ó. Cerâmicos são esses aqui, ó, SMD, ele pode ser SMD, ou seja, soldado sobre a superfície, e também pode ser aqueles redondinhos, deixa eu ter algum aqui, ó, capacitor cerâmico, ó, tá vendo aqui? Composto de Isso, cerâmica. traz próximo da câmera, Roberto, ó. Você consegue levantar ele um Olha pouquinho? aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é cerâmico, esse aqui é cerâmico, ó, ou seja, capacitor de disco, tá ok? Tá bom? E os poliéster, que são os capacitores aí, de várias cores, coloridos, eles têm eles amarelo, tem eles várias cores, tá? Vários formatos também. Tá aqui capacitor poliéster, tá? De partida, ok? Na entrada do circuito, nós temos aqui... Oi? Roberto, você consegue voltar? O primeiro capacitor que você mostrou, aquele bem pequenininho que estava no canto, que aí você sobe a placa para a gente ver aqui, não deu para ver, estava bem distante. Esse aqui é o cerâmico. Esse aqui, o anterior. Anterior a esse foi esse aqui? Não. Esse aqui é o poliéster. Poliéster, não. Ah, tá, os pequenininhos são SMDs, são isso aqui, ó. Isso, esse aí que eu não consegui enxergar. Não vamos estar falando dele, eu só dei uma demonstração por cima, tá? Mas nós vamos voltar aqui, tá, beleza? Então, né, no circuito eletrônico, nós temos aqui circuito LC, deixa eu mostrar para vocês, isso aqui é a bobina L1, aqui eu tenho o capacitor C1, aqui eu tenho um bloco de capacitores, aqui, pronto, e tem também esse capacitor aqui, é o circuito mais comum que tem. Então, C1, C2, C3 e C4. Então, tem 4 capacitores aqui no filtro. Funciona da seguinte maneira. Nesta placa aqui, ela tem esse mesmo circuito, tá? Essa plaquinha da Samsung, ela tem esse mesmo circuito, composto por a bobina L1, que é essa bobina aqui, composto por 2 capacitores, tá? Ó, 2 capacitores de filtro, que esses capacitores aqui são os capacitores que fazem a proteção contra os transientes, contra a AMI, ok? A interferência do campo eletromagnético, e também quando esse capacitor está por último aqui, ele evita que a sujeira ou a impureza da rede elétrica que é gerada aqui dentro, a alta frequência que é gerada dentro da fonte aqui, ela saia para fora para outros aparelhos, tá? Então, a fonte, realmente, ela cria vamos supor uma sujeira, tá, na rede elétrica, uma interferência, um campo de interferência, a alta frequência, ela gera essa alta frequência, e esse capacitor aqui de entrada evita que
essa impureza vá para fora do circuito e interfira em outros aparelhos, como computador, televisões, tá? Então, quando essa placa está em funcionamento, tenho a proteção de saída e a proteção também de entrada. Aqui eu tenho a entrada da rede 220 volts, ok? E tem esse capacitor de entrada aqui, ó. Esse capacitorzinho de entrada aqui que trabalha com o circuito LC, é o circuito composto pela bobina e 2 capacitores, tá? E faz com que as interferências também geradas pela rede elétrica não entrem para dentro do circuito da placa, fazendo com que haja interferência no funcionamento da placa, ok? E temos aqui também esses capacitores aqui, ó, esses capacitores aqui, que já é o Y, tá? Esses capacitores aqui é X, X1 ou X2, e esses aqui, que já são bem mais complexos, da linha Y, tá? São capacitores supressores, tá? Capacitores de supressão. Todos eles aqui, tá? A função desses capacitores é exatamente aí ter um filtro. Esses, na linha Y, ele tem obviamente, ele tem um duplo isolamento, tá? Ele é bem isolado, tá? Porque são capacitores de segurança. Ok? Então, esses capacitores aqui são de uso doméstico, mais de uso doméstico na linha X1 e Y1, tá? Ou X2 ou Y2, são mais da linha doméstica. Tem os X3, são capacitores usados aí na linha trifásica, esse aí nós não trabalhamos, ok? Então, esses capacitores aqui de entrada, aqui, são filtro de linha, são capacitores aí que protegem a placa, tanto na entrada quanto na saída, tá? Protege contra as AMI ou grandes interferências geradas pelo circuito da fonte, ou a proteção também é feita conforme também a impureza da rede elétrica nossa aqui, ela vai entrar e ela vai ser purificada pelo circuito aqui de proteção de filtro de linha, tá? Beleza? Então, esses capacitores são muito comuns usados em filtros, tá? Usado aí na entrada da placa, tá? Sempre na entrada na placa. São capacitores supressores, tá? X da linha, da categoria X e Y, tá? A composição deles é X1, X2, tá sempre escrito no corpo do capacitor, ok? Dificilmente você vai pegar um capacitor desse aqui com defeito, é difícil, é raro. Isso simplesmente quando acontece raio, tá? Um raio muito violento, vem e estoura ele, tá? Então ele é projetado para abrir, não para para entrar em curto. Então eles são capacitores que trabalham, você vê que aqui ele pega aqui na linha 220, ó, tá? Ele pega na fase, ó. Então, ele trabalha sempre com constante tensão em cima deles, tá? Então, são capacitores extremamente calculados para que, quando houver um atrito muito alto, uma interferência muito alta, eles abrirem, nunca entrar em curto, tá? São capacitores, eles sempre trabalham em paralelo com a rede elétrica ou em série entre eles, tá? Aqui ele está em série e aqui ele está em paralelo com a rede elétrica, ok? Então, esses capacitores aqui são muito usados na linha de entrada de tensão. Outros capacitores aí que é comum você verificar nas placas eletrônicas são os capacitores eletrolíticos, tá? A função dele é carregar e descarregar, e quanto maior a tensão de trabalho, vamos supor, esse capacitor aqui mesmo, ele é 270, ó, 270 mF por 400 volts. Então, quanto maior for a voltagem de trabalho dele, maior vai ser o tamanho. Tá? Por quê? Por quanto maior a voltagem, mais larga mais distância tem que ter uma placa da outra. Então, obviamente, esse capacitor, o composto dele vai ser bem grande, tá? Quanto menor a voltagem, menor essa distância entre as placas, entre o dielétrico dele, tá, ok? Então, por isso que esses capacitores têm, muitas das vezes, ele tem pouco microfarad, mas com alta tolerância de capacidade de tensão, tá? Essas tensões dele de trabalho aí, ela pode ser característica de cada tensão, ou seja, a voltagem máxima de tensão vai estar exposta no corpo do componente, tá? Ou seja, a sua tensão de isolação, ok? Então, por isso esses capacitores aqui são todos eles da tecnologia inverter, usados sempre na linha DC-Link, tá? DC-Link, ok? Que trabalha aí mais ou menos 300 volts, tá? Então, essa linha é muito importante aqui para o bom funcionamento do equipamento, tá? Por quê? Porque o P e o N do inversor de frequência trabalha nessa tensão de 310 volts, tá ok? Da 310, 300 volts, depende aí da região aí, que em muitos lugares a tensão oscila muito, ou a tensão é fixa. Há lugares que a tensão fixa é 230, outros 240, outros 220, não importa.
ok? Então, esses capacitores eletrolíticos aqui são capacitores de filtro, tá? Também são usados aqui na fonte chaveada, todos esses aqui são capacitores filtros, esse aqui é o capacitor principal da fonte da retificação de 220 AC para 220 DC, tá? Atenção, ele entra 220 AC na ponte retificadora, aqui atrás, e aí entra diretamente nesse capacitor aqui, ó, quando passa pelo capacitor, essa tensão, então, ela sofre uma alteração. Essa alteração é de 220 para 310, aproximadamente, 300 volts aproximadamente. Então, são capacitores que têm a sua capacidade de trabalho, tá, de tensão de isolação muito alta, em torno de 400 volts, 450 volts, tá ok? Então, esses capacitores, aqui, ó, esses capacitores aqui, eles são capacitores filtros, tá, pessoal? São capacitores usados aí na tecnologia inversa. Um detalhe muito importante que nós não podemos esquecer é o seguinte, bom, se eu for testar esse capacitor aqui, obviamente que eu tenho que descarregar, porque se eu jogar esse capacitor na placa eletrônica, ele vai acumular carga, depende do tamanho do capacitor, até para um dia para o outro, ou 2 dias, depende muito do tamanho do capacitor. Então, se eu colocar ele carregado, amanhã cedo eu chegar e pegar nele, eu vou tomar um choque, tá? Porque ele ainda vai estar acumulando carga, tá? Se não houver dissipação de carga. Então, esse capacitorzinho aqui, para mim testar ele sempre, eu vou ter que descarregar ele, nunca posso descarregar com a chave de fenda, tá, pessoal? Jamais, 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 tá? Por quê? Porque se eu fizer isso aqui, eu vou estar colocando as placas do componente em curto, tá bom? Então, jamais usar chave de fenda. Você pode usar até o ferro de solda, jogar o ferro de solda aqui, tá? Você pode jogar uma lâmpada, você pode jogar um ventilador, um ferro elétrico, qualquer coisa que use resistência, pode ser jogado aqui. Ou pode fazer também um componente muito simples aí, feito aí com capacitor não, perdão, feito aí com resistor de fio, tá? Um resistor de fio, você pode fazer um componente, conectar aqui, pronto, descarrega rapidinho, perfeito? Mas nunca com chave de fenda, é muito perigoso. Feito isso aqui, descarregou, você viu, para você ter certeza que está descarregando ou não, você põe o dedo, é a única forma, entendeu? É claro que você precisa colocar, você precisa descarregar com a lâmpada, você precisa descarregar com o equipamento, tá? Fora disso aí, você pode testar normal, beleza, tá descarregado. Eu mesmo, particularmente, o que eu faço? Eu descarreguei aqui, que eu tenho uns aparelhos que descarregam, aí eu já posso pegar com o dedo tranquilo, beleza, já descarregou, tá? Agora, o que eu não posso fazer jamais é colocar a chave de fenda quando ele estiver carregado. Feito isso aí, descarregou, você joga o aparelho nele, provavelmente ele vai estar bom, depende. Se ele tiver inchado, ele tá na hora de trocar. Todo capacitor, qualquer tamanho, tá, pessoal? Tem que ser trocado se inchou. Capacitor inchou, já era, tem que ser trocado, tá? Não importa a capacidade, o tamanho, tá? Tem que ser trocado se o capacitor tiver inchado, ok? Aqui, em relação ao teste, você jogou o capacímetro aqui, ou o multímetro, tem um multímetro que já tem o capacímetro nele, você testou o componente, tá bom? Não quer dizer que o componente esteja bom, tá, pessoal? Eu não confio no capacímetro, tá? Não confio. Por quê? Por que eu não confio? Vamos lá. Eu tenho vários capacitores aqui guardados, que eu sempre guardo, capacitor de 1000 por 450, que se eu jogar ele eu jogo ele aqui no capacímetro, o capacímetro vai me dar a leitura de 990 microfarads. Beleza. Então tá bom, 990, tá? Beleza. Aí eu vou colocar ele na placa, e a placa vai dar o quê? Erro na linha desse link, ou seja, tensão baixa, ok? Então, por que dá isso? Sendo que o meu aparelho detectou que tá bom. Porque é o seguinte, pessoal, esses capacitores muito altos, igual esse capacitor que eu estou falando para vocês, é usado na LG, aquele que usa sozinho na LG, tá? Aquele que fica sozinho na LG. Esse capacitor, ele altera o seu valor, por quê? Porque ele seca. E ele secou, alguns capacímetros não conseguem diferenciar isso aí, tá? Não consegue medir. A medição que se eu fizer nele, vai dar 990 mF. Beleza, tá bom. Mas quando você chacoalha ele tá balançando dentro. Então, aí você vê que o problema é sério, porque não confio. Se eu pegar um capacitor desse aqui, eu vou balançar ele primeiro, se ele estiver chacoalhando, aí eu vou testar. Ok? Porque se eu não chacoalhar ele e já jogar o capacímetro aqui, eu vou passar em cima do defeito.
Então, cuidado com isso aqui, tá? Capacitor seca, principalmente os capacitores de 1000 ou capacitores altos, tá? 1000 por 400, 1000 por 500 volts, eles vão secar e vai te enganar aí. Você vai colocar ele na placa eletrônica e vai continuar com erro na linha desse link.